Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta manhã. Para nós é um prazer, uma alegria estarmos mais uma vez aqui juntos para engrandecer o nosso Deus. Essa é o nosso primeiro objetivo, nossa primeira meta, com certeza, é exatamente essa, né? Poder encontrar Deus, cultuar, louvar, engrandecê-lo na sua beleza, na beleza da sua santidade, com certeza, tá? Nós gostaríamos de começar levantando uma questão que tem muito a ver com essa figura que vocês estão vendo aqui atrás de mim. E a questão que nós queremos levantar é assim, que por mais simples que a vida seja, no final das contas ela é extremamente complexa, sabia? Vou dizer de novo, por mais simples como uma linha reta, né, que a vida seja, ela termina se tornando bastante complexa. Olha só o que eu vou dizer para você. Alguém aqui já viveu alguma situação que simplesmente não fazia sentido nenhum para a sua vida? E você chegou aí e se perguntar assim, mas isso não faz sentido, isso que está acontecendo comigo não faz sentido nenhum. Isso é um negócio maluco que está acontecendo comigo. Alguém aqui, por exemplo, já viveu alguma situação em que tentaram enterrar os seus sonhos, os sonhos que você tinha, as metas que você tinha, e alguém conspirou contra elas, parece que queria derrubá-las de qualquer maneira, de qualquer forma. Alguém aqui, por exemplo, já viveu situações que a sua vida foi colocada de cabeça para baixo, como a gente diz aqui, ou de ponta cabeça, como os outros dizem, né? São situações que a gente absolutamente não espera, mas que essas situações surgem e a gente tem que enfrentá-las de alguma forma, de alguma maneira. Alguém aqui já viveu situações de que as suas expectativas foram frustradas? Você estava com uma expectativa tão positiva, tão boa, tão legal, tão maravilhosa, tão fantástica, e de repente aquilo vem uma onda qualquer, lhe frustra completamente. Você entende porque eu estou dizendo que a vida, por mais simples que ela seja, na verdade ela se torna complexa ou ela é extremamente complexa? Talvez você esteja vivendo algum tipo de situação dessa natureza. Logo, por mais simples que a vida seja, certamente todos nós já passamos por situações dessa natureza que eu acabei de relacionar com os irmãos. Situações carregadas de dramaticidade, de sofrimento, de lutas, de dores, de superação, de resistência, de resiliência, de desafios no nosso dia a dia, que nos fizeram lançar mão, na verdade, de toda a complexidade estrutural, emocional que nós tínhamos dentro da gente para tentar resolver. Essa figura representa aquele meinho ali, representa aquele meinho ali misturado, né? Representa justamente isso. O momento em que a gente se arma de toda a complexidade que existe dentro da gente para enfrentar a vida como ela é, para a partir daí, então, dizer assim, a gente pode, depois desse buruçu que está ali, depois daquele buruçu que está ali, como diz o nordestino, a gente vai prosseguir a nossa vida como se fosse novamente uma linha reta. É por isso que nós estamos utilizando hoje essa expressão assim, a vida como ela é. A vida como ela é. E essa expressão está ligada a uma pessoa, não é? A um jornalista, a um escritor brasileiro chamado de Nelson Rodrigues. O estilo Nelson Rodrigues é justamente esse, a vida como ela é. Uma vida absolutamente realista, brutal, uma vida que é marcada por situações trágicas, absurdas, chocantes, que revelam, na verdade, a fragilidade humana e a crueldade do destino com essas vidas. Não é assim? Nelson Rodrigues escreveu de 1951 a 1961 uma coluna no jornal chamado Última Hora, que o título da coluna era justamente esse, A Vida Como Ela. E de segunda a sexta-feira ele descrevia uma história, um conto, que mostrava justamente essa brutalidade, essa crueldade, essa vida insana, essa vida difícil, complicada
das pessoas no seu dia a dia. E os personagens dele sempre eram pessoas simples do seu dia a dia, né? Alguns aqui talvez já tenham lido alguma crônica, algum conto, alguma coisa dele dessa natureza. Não recomendo que leiam tudo, mas assim, tem algumas coisas que são meio complicadas, né, nos escritos dele. Mas assim, a marca, o estilo era justamente esse. Era desmascarar a vida e mostrar a vida como ela verdadeiramente é, de verdade, ok? Eu quero falar de um personagem bíblico hoje, que ele poderia ser retirado de um desses contos de Nelson Rodrigues. Eu quero falar sobre um personagem que tem uma vida que é muito trágica, difícil, complicada, complexa. Um personagem bíblico que eu não sei se os irmãos já estão mais ou menos tentando adivinhar quem é, não é Jó, né? Jó tem outra conotação diferente, mas existe um personagem bíblico chamado de José, popularmente chamado de José do Egito, que ele poderia ser tranquilamente um personagem de Nelson Rodrigues. E a gente vai se ater exatamente na vida de José do Egito, principalmente na primeira parte da vida de José do Egito, para poder a gente tirar algumas lições da vida como ela é, de verdade. Não da vida como nós gostaríamos que ela fosse, mas da vida como verdadeiramente ela é de verdade. Então, vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias inicialmente no texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37, onde nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10, e depois a gente vai lendo outros textos que vão nos ajudar a entender essa vida de José, essa vida como ela é. Gênesis, capítulo 37, versículos de 1 a 10, diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Gênesis 37, a partir do verso 1. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o molho se levantava, o meu molho se levantava, e também ficava em pé. Molho aqui é feixe, viu, minha gente? O feixe dele ficava em pé. E eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe, ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse-lhe: eis que ainda tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contaram ao seu pai e a seus irmãos. E repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que você teve? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinarmos perante ti na terra? Ore comigo. Obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela honra de estar aqui mais uma vez nesse púlpito ministrando a tua palavra, Pai. Muito obrigado pela saúde física. Muito obrigado, Paizinho Santo, pela bênção da normalidade. Muito obrigado, Pai eterno e Deus bendito, porque tu tens falado ao nosso coração nesse texto que nós acabamos de ler e nos outros que nós vamos citar. Que a tua palavra
possa encontrar lugar nos corações presentes aqui nessa manhã, e que todos nós possamos aprender muito mais com o Teu Divino Espírito Santo falando aos nossos corações, do que propriamente com a minha voz. Mas usa a minha voz como instrumento do Teu Divino Espírito Santo nessa manhã. Muitíssimo obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós queremos falar hoje sobre o tema José do Egito, a vida como ela é. E aqui nós queremos trazer algumas lições de como essa vida é, de verdade. A primeira dessas lições nós vamos encontrar aqui nessa frase que eu estou colocando para os irmãos. Na vida como ela é, há situações que não fazem sentido nenhum. Entenderam? Na vida como ela é, há situações que não fazem sentido nenhum. Nosso primeiro encontro com José aqui do Egito é o encontro com um rapaz de 17 anos de idade, ok? Um rapaz de 17 anos de idade que não passa de um menino mimado. Não passa de um menino mimado. Provavelmente um daqueles adolescentes que nós nos aborreceríamos com ele muito facilmente. Muito facilmente. Ele era mimado porque era o caçula. Ele era mimado porque era o filho da velhice. Ou seja, o pai já velho tinha tido esse filho. Então agora vai... eu sei que os primogênitos, eles passam mal um bocado, né? Os primeiros, na verdade, são exigidos muito mais dos pais do que a gente pode imaginar. Mas quando a gente está lá pelos caçulas da vida, a gente já não tem mais essa rigidez de criação de jeito nenhum. Então... por ser filho da velhice, por ser um adolescente, José não passa de um menino mimado, minha gente. E ainda pior, tinha certas coisas que ele fazia que colaboravam ainda mais para que, na verdade, os outros ficassem com raiva, porque a preferência do pai por ele era uma preferência escancarada, era uma preferência aberta, era uma preferência explícita. E isso fica claro quando ele entrega uma capa colorida, bonita, bonitona, né, para José. E os outros ficam olhando assim, o mimadinho, né? É esse sujeitinho aí que vai e recebe essa túnica linda que foi feita pelo meu pai aqui, comprada por ele, na verdade, né? Ou seja, é cheio de mimo. O camarada era cheio de mimo. Adolescente, mimado. Horrível. Horrível. Ainda tinha uma prática terrível. Qual era a prática? Entregar os irmãos. Para completar, ele era o sujeito que entregava os irmãos, não é? Ou seja, o texto deixa claro aqui que, na verdade, quando ele via os irmãos fazendo alguma coisa errada, ele, como caçulinha da turma, chegava lá e dizia, olha, fulano fez né? Então os outros ficavam ainda com mais ódio dele do que se pode imaginar. E aí, ainda acontece um sobressalente nesse processo, é que ele começa a ter sonhos. Começa a sonhar. E o primeiro sonho dele é dizer assim, olha, o meu feixe aqui que eu estava colhendo, ele ficava de pé. E os outros feixes que são vocês aqui, ficava tudo curvado perante mim. Petulante esse cara. Petulante esse bichinho. Mas é tão petulante que ele era, lembra que ele era o caçula? Ou seja, a ordem sucessória natural da vida naquele instante é que o primogênito assumisse o lugar do pai, e se esse não pudesse, vinha o que estava em segundo lugar na escala, o terceiro estava no lugar. Tinha 11 na frente dele. Tinha 11 na frente dele. E ele ainda diz assim, não, o meu feixe vai ficar de pé e os outros 11 vão se inclinar perante mim. Peraí, né? Tenha paciência, porque aí não tem irmão que aguente um negócio desse, né? Ou seja, os irmãos começaram a encher, como a gente diz aqui no Nordeste, encher o saco, né? Desse negócio, dessa conversa dele, porque isso não fazia sentido. Isso fazia sentido? Não, isso não fazia sentido nenhum. E ainda mais para piorar, ele ainda tem um outro sonho, mais um sonho ainda, e nesse sonho, na verdade, ele diz que o sol e a lua, né, se inclinam perante ele com 11 estrelas
também, ou seja, não basta, na verdade, ele dizer que vai tomar o lugar do pai, né, na frente dos outros 11, ele está dizendo que o próprio pai e a própria mãe também estarão subjugados a ele nesse instante. Ou seja, aqui tudo se encaixa direitinho. Um pai que tem preferência por um filho que é um adolescente mimado. Eu espero que não tenha aqui nenhum adolescente mimado nesse auditório hoje pela manhã, eu acredito que não, né? São todos amadurecidos, né? Uma mãe ausente, que a gente não ouve falar da mãe nesse texto aqui, a mãe é uma pessoa completamente ausente, ela poderia servir de contraponto, mas não serve de contraponto. E tem o queridinho da história, ou seja, sabe o que é que a gente tem aqui? A gente tem um verdadeiro manual de psicologia. Quando a gente está estudando psicologia, a gente estuda que tem configurações familiares que são exatamente igual a isso aqui que a gente está vendo aqui, desse jeito. É um perfeito manual de psicologia. Quando um pai tem preferência por um filho, esse filho se torna mimado, os irmãos o odeiam, isso é uma consequência absolutamente natural, que a psicologia diz assim, olha, o figurino é esse. Se vocês tiverem preferência por algum filho, vai dar mais ou menos assim, desse jeito, dessa maneira que nós estamos colocando aqui. Ou seja, ele é digno até da repreensão dos próprios pais. Porque quando tem o segundo sonho, o pai diz assim, você está dizendo o que com isso? Né? Você está querendo dizer o que com isso exatamente? Então, tem até a reprimenda do próprio pai que tinha preferência por ele nesse instante. É como se o pai dissesse assim, você não acha que é muita petulância não sua, imaginar que você pode viver dessa maneira? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é assim que a vida é. É assim que a vida é. O que os pais e os irmãos estavam dizendo para José naquele instante é assim, menino, isso não faz sentido não. Não fazia sentido para os irmãos de José, não fazia sentido para o pai de José, não fazia sentido para o próprio José, o que ele estava dizendo que iria viver. Entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes eu e você vamos viver situações que não fazem sentido nenhum na vida. Você já foi apanhado por uma situação assim? Que você, na verdade, estava bem numa situação, confortável numa situação, e de repente essa situação muda completamente e você diz, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Eu já vi, por exemplo, relacionamentos acabarem exatamente desse jeito. Desse jeito. Vinham bem, e de repente, um olha para a cara do outro e diz assim, não quero mais. Acabou. Não amo mais. Não é mais a minha vibe. Não. E a gente faz aconselhamento pastoral, a gente conversa, a gente faz isso, faz aquilo outro, não sei o quê. Tenta arrumar a situação de todo jeito. E o outro diz, não. E vai embora. E o outro fica dizendo assim, puxa, isso não faz sentido. Isso não tem sentido isso. Não tem sentido muitas vezes a gente perder o emprego, não tem sentido muitas vezes a gente perder alguém. E a gente olha e diz, isso não faz sentido. Mas esta é a vida como ela é. Segunda situação que a gente vai ver aqui é exatamente essa que eu vou colocar aqui nessa frase para vocês. Ou seja, na vida como ela é, não como a gente imagina, não como a gente queira, mas na crueldade do Nelson Rodrigues, na brutalidade, na realidade do Nelson Rodrigues, na vida como ela é, há situações nas quais tentarão enterrar os nossos sonhos. Outras pessoas tentarão enterrar o nosso sonho. Se tem alguma coisa que caracteriza verdadeiramente a vida de José, independente dele ser um adolescente mimado no início da vida dele, é o fato de que ele tem uma ligação muito séria com os sonhos. Os sonhos, na verdade, marcam os momentos de divisão de fases na vida de José. Já notaram isso? Vários sonhos dele são sonhos que dividem a vida dele ou fazem com que a vida dele passe para a fase seguinte, que ele não esperava. Mas isso através de sonhos.
A gente deixa José aqui, nesse primeiro ponto que eu acabei de explicar para os irmãos, como sendo alguém que era portador de sonhos, como alguém que sonhava. Independente de ser um adolescente mimado, ele era um indivíduo que tinha sonhos, que sonhava. Você tem sonhos? Nós reencontramos ele nesse ponto agora, exatamente como sendo chamado um indivíduo que, na verdade, era o sonhador mó. Aí mesmo no capítulo 37, que eu acabei de ler para os irmãos, vá comigo lá para o versículo 18, onde a gente lê assim: e viram-no de longe, os irmãos dele tinham ido apacentar o gado no campo. Aí eles avistam que lá vem José para junto deles. É claro que passou na cabeça deles assim: já vem aquele caboeta aqui verificar o que está acontecendo para levar de novo lá para o meu pai, né? Aí veja o que diz o texto bíblico: e viram-no de longe, antes que chegassem a eles, e conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mó. Lá vem o quem? O sonhador mó. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numas destas covas, e diremos: uma fera o comeu. E veremos o que será dos seus o quê? Sonhos, dos seus sonhos. Nós o deixamos, no primeiro momento, como alguém que é portador de sonhos, que tem sonhos. E agora os irmãos também começam essa segunda fase, exatamente dizendo isso. Lá vem o sonhador mó. Sonhador mó é o chefe dos sonhadores. Mó significa maior, né? Na linguagem bíblica. Ou seja, lá vem o chefe dos sonhadores. Lá vem o maior, o grande sonhador, vem exatamente aí, como diz uma outra tradução. Ou seja, era uma pessoa que ele era portador de sonhos para a sua própria vida. Só que tem gente que não sonha, que vive com os pés cimentados na realidade da vida, nua e crua, e que são contra os sonhadores de plantão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Gente que não sonha, em geral, tem os pés cimentados na realidade nua e crua. E esses indivíduos são especialistas em tentar destruir os sonhos das outras pessoas. São especialistas em conspirarem contra os sonhos das outras pessoas. Eu não tenho sonho, aí você também não tem o direito de ter sonho nenhum, não, viu? Fica aí, baixa a bola, né? Fica aqui mesmo nessa realidadezinha que a gente vive, porque aqui é assim, esse negócio de sonho é barca furada. Veja só, é curioso, e aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, como lá no fim do livro de Gênesis, tá? No momento em que Jacó já está para falecer, ele chama todos os filhos, e ele começa a dar uma bênção sobre a vida de cada um. É Gênesis capítulo 39. Rapidamente eu vou ler para os irmãos. Olha só o que ele diz. A partir do versículo de número 3, ele diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Descritivo de Rúben. Simeão e Levi, ele vai dizer, são instrumentos de violência. Judá é um leãozinho. Versículo 13, Zebulum será como o porto dos navios. Isacar, versículo 14, Isacar é jumento de fortes ossos, deitado sobre 2 fardos. Dan será serpente junto ao caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo aqui direitinho? Vocês estão ouvindo os adjetivos que cada um tem? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. Versículo 19, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Asser
será o pão gordo. Ele dará delícias reais. Naftali é uma gazela solta. E ele vai dizer que José é um ramo frutífero. Alguém aqui é chamado de sonhador? Não. O pai que conhece os filhos faz um descritivo desses filhos, que é um duro descritivo de realidade. Um é forte em poder, o outro é uma cobra, é uma víbora, o outro é não sei o quê, o outro é não sei o quê, mas você não vê ninguém aqui ser chamado de sonhador. O único sonhador se chama José. E mais ninguém é chamado de sonhador. Você entende por que esse pessoal, calcado nessa vida como ela é, voltando ao Nelson Rodrigues mais uma vez, esse descritivo aqui de cada um deles poderia ser do Nelson Rodrigues, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Esse pessoal, ele quer, na verdade, enterrar os seus sonhos. Eles querem ser especialistas em enterrarem os seus sonhos. Sonhar não é a praça de nenhum daqueles 11 irmãos de José de forma alguma. Entende o que eu estou lhe dizendo? Agora, José ao contrário. Não só José tem sonhos, mas ele quer ajudar os outros a realizarem os seus sonhos. Mais à frente, quando ele vai estar preso, né, no cárcere, no calabouço, vem 2 indivíduos que são presos com ele. Um que se chama o copeiro Mó, e o outro que se chama do padeiro Mó. E o terceiro indivíduo com quem ele vai lidar e ajudar a realizar os seus sonhos é justamente o próprio faraó do Egito. Você entende a diferença de vida, de perspectiva de vida? Enquanto os outros estão calcados em ser aquela realidade bruta que eu acabei de descrever aqui do capítulo 49, José, ao contrário, por ser sonhador, ele está interessado em ajudar os outros a realizarem os seus sonhos. A minha pergunta é para cada um de nós nessa manhã aqui: nós estamos interessados em enterrar os sonhos das pessoas? Ou estamos interessados em ajudar essas pessoas a realizarem os seus sonhos? Quando a gente está interessado em ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, Deus realiza os nossos sonhos. Entende? É assim que a vida é. Mas a vida, na maioria das vezes, é exatamente polvilhada daqueles indivíduos que a gente poderia dizer assim, que são coveiros dos sonhos alheios. Coveiros dos sonhos alheios. Gente que está muito mais interessada em enterrar os sonhos dos outros do que realizar os seus sonhos e os sonhos das outras pessoas. Mas é assim que a vida é. É assim que a vida é. A gente precisa, na verdade, tomar muito cuidado, porque sempre haverá pessoas que tentarão enterrar os nossos sonhos. Jogar os nossos sonhos numa cova, como fizeram com José do Egito. Naquele momento que José se aproxima, os irmãos prendem ele, jogam ele dentro de uma cova, e vem uma caravana ismaelita, e eles vendem José como escravo para essa caravana ismaelita. E aí vem a terceira lição que nós queremos nessa manhã tirar desse texto, que é a seguinte: na vida como ela é de verdade, há situações que nos colocarão de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, como alguns dizem. A partir do momento que José é vendido à caravana dos ismaelitas, a vida dele passa a ser vivida numa espécie de loop constante e incontrolável. A partir desse momento, ele não tem mais controle sobre a vida dele. A partir do momento que ele é vendido, ele não tem mais como resolver a vida dele por ele mesmo. A vida dele vai ser marcada por reviravoltas negativas. Isso vai se tornar o seu modo de viver, independente da sua vontade e do seu querer. Não tem vontade, não tem querer mais. Dali em diante ele é levado como a gente leva um caldo de uma onda, ele vai ser levado do mesmo jeito, da mesma forma. Primeiro, ele é revendido,
Ele é vendido aos ismaelitas e ele é revendido para um sujeito que é oficial do faraó, capitão da guarda, que se chama de Potifar. Potifar. É claro que, evidentemente, no momento em que ele é vendido para Potifar, o sonho dele de voltar para viver na sua casa, com seu pai, com a sua família, fica bem mais distante, bem mais difícil de se concretizar. Entende? Nada depende mais dele. A esperança de voltar para casa fica bem mais difícil. Porém, José tem uma coisa que é muito interessante. Ele não fica olhando para trás. E ele procura dar o seu melhor diante da situação que ele está passando. Por isso que o texto bíblico aqui, na verdade de Gênesis 39, versículo de 1 a 9, vai dizer que José, ele estava na casa de Potifar. Você entende essa frasezinha que é excelente? Parece uma frase boba, né? Dentro da Bíblia, né? Solta dentro da Bíblia, mas é uma frase muito importante. Quando diz assim, que José foi vendido e ele estava dentro da casa de Potifar, não quer dizer que ele estava dormindo dentro da casa, não, isso não é não. Quer dizer assim, ele estava presentificado, ele passou a viver essa realidade. Ele esqueceu o passado, não adianta ficar lembrando que eu era o mimado da casa do meu pai, a essa altura dos acontecimentos. Não tem nexo eu ficar querendo voltar a esse passado agora, que não vai ter como voltar. Então eu tenho que me presentificar aqui, eu tenho que dar o meu melhor aqui, eu tenho que fazer o que é possível fazer aqui. E é isso que ele faz, sem reclamar e dando o seu melhor. Toda a casa de Potifar passa a ser administrada por José. Você entende agora a diferença? Que José agora não é mais um menino mimado? Que José agora é um homem que, como o texto bíblico diz, na verdade Deus o amava. Deus o amava. Ele amadurece. Meio que à força, né? Mas ele amadurece a partir desse momento. Essa é a primeira reviravolta que a gente vai encontrar aqui. É, na verdade, ele ser vendido pelos ismaelitas, dos ismaelitas ser vendido para Potifar. Primeiro. A segunda reviravolta, aliás, a terceira reviravolta, é justamente quando, infelizmente, a mulher de Potifar se apaixona por José. Diz o texto bíblico que ele, na verdade, ele é formoso de porte. Devia ser um jovem bem, né? Assim como eu vejo alguns aqui, né? Tem alguns aqui que estão levantando a mão assim, se candidatando, né? Até alguns que não são tão jovens assim, estão se candidatando aqui a porte físico de José, né? Pois é, rapaz, então, a rainha não está aqui, né? Então você pode, né, ficar saidinho assim, né? Então, a gente tem o primeiro loop quando ele é vendido para os ismaelitas. O segundo, quando ele é vendido para Potifar. Terceiro, reviravolta e loop acontece na vida dele quando a bendita mulher de Potifar se apaixona por ele. Ele não quer nada com ela, mas ela, como vocês conhecem a história, não vou repetir aqui, ela cria uma calúnia em relação a ele. E a partir daí, José vai parar onde? Preso no calabouço. Como é fácil o amor se transformar em ódio quando ele não é correspondido, né, minha gente? Né? Como é fácil o amor se transformar em ódio quando ele não é correspondido. Como ela vê que, na verdade, não vai ter nenhuma chance com ele, aquele amor que ela sentia, entre aspas, passa a ser ódio. E ela faz essa calúnia, e ele vai preso, e aí você vai ter o quarto loop da vida de José. Mais uma vez, ele vai estar lá no fundo do poço, bem no cárcere mesmo de verdade. Contudo, contra toda expectativa, nesse mesmo lugar, vai parar exatamente o copeiro Mó e o padeiro Mó, que haviam desagradado a Faraó. E esses dois indivíduos presos ali, cada um teve um sonho. E aí eles pedem para José, que já era, essa é uma coisa também muito importante, né? Mesmo no calabouço, o carcereiro olha para José e diz assim, cara, esse sujeito ele tem inteligência. Esse sujeito ele é bem intencionado.
esse sujeito sabe fazer as coisas. E de repente, a cadeia, o cárcere passa para as mãos de José. E o carcereiro diz assim, quem administra agora é tu, e eu fico aqui só de olho na supervisão, mas quem vai administrar o dia a dia é tu, né? Veja bem o que eu queria dizer para vocês, e aqui eu vou abrir um parênteses, né, para a gente ter uma lição interessante dessa história. Parecia que tudo estava destinado a passar pelas mãos de José. A casa dele estava destinada a passar pela mão dele, entende? A casa de Potifar estava destinada a passar pela mão de José, e a Bíblia usa a palavra mão mesmo. O cárcere estava destinado a passar pela mão de José. E, finalmente, o Egito inteiro estava destinado a passar pelas mãos de José. Fantástico isso, né? Só isso aqui já dá um sermão maravilhoso. O que é que tem passado pelas suas mãos? Como tem passado pelas suas mãos? De que maneira tem passado pelas suas mãos? Mas voltando para fechar aqui, fechando parênteses, voltando para cá. Esses loops, essas reviravoltas que vão acontecer na vida de José, nos dizem exatamente essa verdade aqui. Que a vida como ela é, ou na vida como ela é, há situações que nos colocarão sempre de cabeça para baixo. A gente acha que está tudo certinho, tudo arrumado, tudo organizado, né, irmão Antônio? Na escola, de repente, vem um troço e bota tudo de cabeça para baixo, você tem que correr atrás, você tem que resolver aquela situação mais uma vez. Entenda o que eu estou lhe dizendo. A vida como ela é, ela tem essas características. Quantos de nós aqui já não passou por situações completamente sem sentido? Situações em que você viu seus sonhos enterrados dentro de uma cova. Situações em que você viu sua vida virar de ponta cabeça de uma hora para outra e você não esperava. Quantos de nós aqui já não passou por isso, minha gente? Mas é assim que a vida é. Diz o Nelson Rodrigues, espiritual da nossa cabeça hoje. Se é que a gente pode chamar Nelson Rodrigues de espiritual, né? Mas assim, no sentido espiritual que nós estamos usando ele hoje, tá? Por isso o título da nossa reflexão é José do Egito, a vida como ela é. A quarta característica que nós vamos encontrar de como a vida é, não como nós gostaríamos que a vida fosse, é essa daqui, tá? Na vida como ela é, há situações que frustram ou frustrarão nossas expectativas. O que acontece lá no cárcere? José interpreta o sonho do padeiro Mó e do copeiro Mó. E diz assim, olha, você que é copeiro Mó, daqui a 3 dias você vai ser restaurado ao seu posto e você será um homem feliz. E olha para o padeiro Mó e diz assim, olha, você daqui a 3 dias você vai morrer. Você vai ser enforcado. Na verdade, o faraó vai dar cabo de você, tá certo? Eu não sei se o padeiro Mó gostou muito de saber disso com 3 dias de antecedência, né? Deve ter sido um horror para ele, na verdade. Mas foi exatamente isso que ele disse naquele instante. Mas olha só, apesar de estar nessa situação, José do Egito não deixou de fazer a sua parte. Sabe qual é a sua parte? Capítulo 40, versículo 14, versículo 23. A gente vai ler assim no versículo 14. Porém, depois de interpretar o sonho do copeiro Mó, José disse, porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses de compaixão comigo e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, que era o calabouço, que era a prisão. Ou seja, José não estava só interpretando os sonhos, não. Ele queria sair dali, minha gente. Entendeu? Ele queria dar um fora dali. Ele queria voltar para a realidade dele. Então ele diz, olha, por favor, quando tu sair daqui, não te esquece de mim, não. Lembra de mim. E faz menção do meu nome ao faraó. Para me livrar dessa, né? Seja grato pelo que eu estou fazendo por você. Nesse instante. Muito bem. O que é que diz o versículo 23? Versículo 23 desse capítulo 40 diz assim, o copeiro Mó, porém,
não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Como é fácil nós lembrarmos dos outros quando estamos passando por necessidade. Como é fácil. Como é difícil a gente lembrar dos outros quando nós estamos numa boa, numa nice, né? Na boa, né? Na tranquilidade, né? No desfrute, né? A gente não está nem aí. A gente esquece daqueles que nos ajudaram nos momentos que a gente mais precisava, no momento que a gente mais tinha necessidade em nossas vidas. Entenda, José tinha jogado toda a esperança dele, toda a expectativa dele naquele copeiro mó. É por isso que ele diz, ó, quando sair daqui, por favor, não esquece de mim, lembra de mim. Tu vai estar junto com o faraó, fala com o homem lá, para me tirar daqui. José não queria ficar no cárcere, não, mas José não estava acomodado com a situação. José não estava assim fazer a parte dele, não. Ele estava fazendo a parte dele e aproveitando todas as oportunidades possíveis para que ele pudesse sair dali. Entenda, José tinha jogado todas as fichas dele naquele homem. Todas as fichas dele naquele homem. Porém, o silêncio foi a resposta. O completo esquecimento ecoou na alma de José. Porque ele não lembrou. Ele saiu e esqueceu completamente de José naquele instante. Eu fico imaginando, assim, meus queridos irmãos, quantas vezes José lembrou daquele homem. Quantas vezes José acordou pensando, será que aquele cara vai lembrar de mim hoje, hein? Será que não é possível? O cara voltou para uma boa. Quantas horas do dia, na verdade, não só acordou, mas quantas horas do dia, na verdade, José não levou pensando assim, quem sabe, né? Hoje eu já acordei esperançoso de que o negócio vai funcionar. Quantas horas José não teria ouvido os passos daquele camarada, né? Olhado para o corredor assim, será que é ele aquele que vem ali? Né? Com uma boa notícia? Meu irmão, você sabe quanto tempo passou isso? Passaram-se 2 anos. E a Bíblia é interessante porque a Bíblia é maravilhosa, né? É fantástica. Porque a Bíblia diz aqui que passaram-se 2 anos inteiros. A Bíblia tem certos detalhes que fazem a Bíblia ser a Bíblia, né? E não ser um livro comum como qualquer um outro. Então a Bíblia não diz assim, passaram-se 2 anos. Não, Gibson. A Bíblia diz assim, passaram-se 2 anos inteiros. Ou seja, 365 dias mais 365 dias, entendeu? Não foi cerca de 2 anos, foram 2 anos inteiros. Vocês acham que depois de 2 anos inteiros, José tem alguma esperança de que aquele homem lembrasse dele mais uma vez? Não, não tinha. Mas é assim que a vida é. A gente muitas vezes faz pelas pessoas e as pessoas se esquecem completamente do que nós fazemos por elas. E é por isso que eu estou dizendo que a vida como ela é, muitas vezes ela frustra as nossas expectativas. Você já teve a sua expectativa frustrada por alguém? Que você esperava muito dessa pessoa e terminou essa pessoa não lhe dando nada? Você já viveu isso no seu coração? Você já sentiu isso na sua pele? Momentos em que você disse assim, cara, né, fulano vai me ajudar, tenho certeza que ele vai me ajudar. E fulano, ó, nem com você. Depois de 2 anos de silêncio, não é o copeiro que lembra de José, é o faraó que tem novamente um sonho.
e esse sonho não é interpretado por ninguém. Aí sim, o copeiro vai lembrar que tem alguém, 2 anos depois, vai lembrar que tem alguém que mexe com esse negócio de sonho, e parece que tem inteligência emocional, psicológica, para entender, espiritual no caso, para entender esses sonhos. E aí a Bíblia diz que Faraó manda chamar José. José faz a barba e troca de roupa. É assim que a Bíblia diz aqui, exatamente isso. Desde o calabouço, finalmente, depois de não sei quantos anos, José vai fazer a barba. Faz a barba, troca de roupa e vai perante Faraó. Faraó disse, o sonho é esse. O que é que você me diz? Aí José diz, eu não digo nada, quem diz aqui é o Senhor. A resposta não é minha, a resposta é do Senhor. É Ele que vai dizer o que realmente vai acontecer ou não nesse instante. Ou seja, 2 anos depois de 2 anos de frustração, finalmente, na verdade, José tem o último loop da vida dele. Ele interpreta, e aí o Faraó olha para ele e diz assim, ó, legal, você agora vai administrar esse negócio. Eu sei que a gente vai ter 7 anos de abundância, mais 7 anos de fome, e aí você vai administrar para que a gente passe bem. E aí José passa a governar o Egito, passa a ter o segundo carro, né, do Egito, passa, na verdade, a ter uma situação bem melhor, e passa a ser chamado, sabe de quê? Faraó dá um nome para ele. Qual é o nome? Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia significa Salvador do mundo. Amém, meu querido irmão? Do calabouço para ser o Salvador do mundo. Do calabouço para ser Salvador do mundo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, 4 lições nós aprendemos sobre a vida como ela é, não como a gente gostaria que fosse. 4 lições. Primeira delas, há situações na nossa vida que não fazem sentido nenhum, mas que nós a viveremos. Você vai dizer, isso não faz sentido. Mas a vida como ela é vai fazer você viver esses momentos sem sentido. Segunda delas, há situações que tentarão enterrar os nossos sonhos, jogá-los dentro de uma cova. Terceira delas, há situações que colocarão a nossa vida de cabeça para baixo, de uma hora para outra. Quarta delas, haverá situações que frustrarão as nossas expectativas completamente. Mas há uma quinta lição que a gente não pode deixar de esquecer de jeito nenhum. Essa está em Gênesis 45. Depois de tudo isso, depois que José, na verdade, se torna o governador do Egito, ele recebe a caravana dos irmãos. E há uma série de situações ali que eu não vou contar para os irmãos aqui, que os irmãos já sabem, mas terminam que os irmãos descobrem que José, aquele regente, governante, é o irmão deles. E é claro que vocês imaginam como eles ficam, eu ia dizer um negócio aqui meio feio, né? mas que é verdadeiro, mas não vou dizer que é feio, mas você todos sabem o que eu vou dizer, né? Eles ficam tremendo de medo, né? Vamos usar a palavra tremendo de medo, né? De José. Aí José diz para eles assim, no versículo 5 do capítulo 45, depois que José se descobre. Ele diz assim para os irmãos, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverem vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou diante de vós. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim, vê bem, assim
não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Ou seja, por 3 vezes, ele vai dizer assim, olha, fica quieto, fica frio, fica calmo. Eu não vou degolar vocês tudinho aqui agora, não. Porque não foram vocês que me enviaram para aqui, não. Foi Deus que me enviou para aqui. Para a conservação da vida. Não foram vocês que me venderam para cá e me trouxeram para cá, não. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me trouxe para cá. Aí qual é a lição que a gente aprende aqui da vida como ela é? Nessa nossa conclusão, é essa daqui. Há situações que só entenderemos de trás para frente. Há situações na vida que a gente só vai entender de trás para frente. Ou seja, há lições, há situações na nossa vida que a gente só vai entender depois que a gente tiver vivido. E que a gente olhar para trás, entendeu o que eu estou dizendo? Enquanto você estiver vivendo, você não vai entender. Enquanto estiver acontecendo na sua vida, você não vai entender, não vai entender, vai ser sem sentido. Vai ser situação que coloca você de ponta cabeça, vai ser situação que vão enterrar seus sonhos, vai ser situações que você vai se sentir frustrado, você não vai entender nada, como José não entendia. Mas depois que José passou por tudo isso, ele agora diante dos irmãos, naquele momento final, ele dizia assim, agora eu estou vendo. Agora eu estou entendendo. Não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe para cá. Ou seja, na vida como ela é, muitas vezes nós queremos respostas. Nós precisamos de respostas. Mas elas só vão acontecer lá para frente. Quando a gente olhar de trás para frente. Quando a gente olhar em retrospectiva. Sabe por quê, minha gente? Porque existe um versículo chamado 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nos diz exatamente o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz exatamente assim. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E você só vai entender isso de trás para frente, depois que a situação tiver passado, não antes da situação tiver passado. Completando esse versículo, existe Isaías, capítulo de número 64, versículo 4, que nos diz exatamente assim, desse jeito. Desde a antiguidade, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Amém? Amém e amém. Quando ele diz aqui nesse versículo, desde a antiguidade, a palavra que está lá no original hebraico é olam. Olam significa assim, o tempo escondido. Olam é assim, você olha para trás no tempo e você não vê fim, porque é o tempo escondido. Você entende a beleza disso em relação ao que eu estou dizendo aqui? Quando eu digo assim, você só vai entender coisas de trás para frente. Eu estou dizendo assim, olha, tem coisa que vai se perder nesse tempo que você só vai entender muito tempo depois. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Porque está no olam de Deus. Está na eternidade de Deus. Está na antiguidade de Deus. Você está sofrendo hoje coisas sem sentido?
coisas que estão colocando sua vida de cabeça para baixo, frustrações, sonhos enterrados, tá? Entenda que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que não subiu ao coração do homem, não chegou à mente do homem, são justamente essas coisas que Deus tem preparado, porque você tem um Deus que trabalha por você, por mim e por cada um de nós. Recentemente eu ouvi uma frase que diz assim, a impossibilidade é a plataforma para Deus fazer milagres. A impossibilidade é a plataforma para Deus fazer milagres. Tudo parecia impossível na vida de José, até que Deus foi lá e fez os milagres necessários. Entregue a sua vida a Deus. Confie nele e deixe que o mais ele fará. Em nome de Jesus. Amém e amém.